E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai dar um início a uma série, que a gente vai começar a discutir um pouco, bem por cima sobre as principais forrageiras brasileiras, que são utilizadas aqui no Brasil. E com isso, a gente vai ter início com a braquiária, que é bem famosa e que nos últimos tempos ela passou por uma reformulação, mudando de gênero, não sendo mais considerada braquiária, mas sim do gênero Urocloa. Por isso, você sempre vai achar braquiária sim Urocloa ou Urocloa sim braquiária, porque é algo recente, então para não ter essa confusão e nem exclusão do conhecimento. Então vamos lá, Vamos começar entendendo, sobre a origem, sobre características dessas plantas desse gênero. A gente pode falar, que o gênero Oroclo, ele é um gênero bem grande, tendo mais de 100 espécies, porém os limites taxonômicos ainda são mal definidos, porque como eu disse para vocês, teve toda essa mudança de gênero. Elas são plantas de clima tropical, então elas não são resistentes a baixas temperaturas, e estudos mostram que abaixo de 25 graus ela já tem seu crescimento comprometido. Para vocês verem o quão importante ela é para o Brasil, esse gênero dessa forrageira, a gente consegue trazer o dado que 85% das pastagens cultivadas do Brasil são de braquiária, ou urocloa, Agora vamos começar a falar sobre a braquiária, ou a Urocloa decumbens, A decumbens ela é originária da África, principalmente dos grandes lagos de Uganda. Foi utilizada muito quando se teve a expansão do cerrado, por ser bem agressiva e ela ser bem resistente a solos inférteis e ácidos. Então, quando se tinha, a expansão, o apoio do governo para a expansão para a pecuária do cerrado, a braquiária decumbens foi uma grande concorrente, com as plantagens nativas, e ela acabava por consumir todas essas passagens, e por isso ela dominou, naquela época. Alguns pontos positivos, da braquiária decumbens é que ela precisa de uma baixa exigência de fertilidade do solo, Como eu disse para vocês, elas aceitam solos ácidos e com uma baixa fertilidade. Além disso, elas também se propagam por semente, algo que facilita e deixa o custo de implantação mais barato. Além disso, ela é muito competitiva, Ela é uma planta bem agressiva, então ela domina o ambiente. Ela também é bem persistente quando mal manejada, Isso não quer dizer que você vai manejar mal essa pastagem, Mas é que ela aguenta mais o erro, Ela é uma planta mais resistente. Além disso, ela é bem tolerante às secas, Por isso, também implantada no cerrado. E ela é pouco atacada por formigas cortadeiras, as saúvas, Então ela não tem tanto problema com essas formigas. Já um ponto negativo da Brachiara decumbens é que ela é bem sensível à cigarrinha da pastagem, Que é esse inseto pretinho e branco, Eles formam essas espumas, Que é onde fica a larva do inseto e ele fica consumindo, a seiva da planta, Tanto a seiva, tanto na fase de larva quanto na fase de besouro, E elas ficam consumindo essa seiva da planta e também inoculando algumas toxinas, Que não é benéfico para a planta. Além disso, também tem um ponto negativo que ela não é aceita muito bem por equinos, Então, você botar um cavalo num pasto de braquiária decubens, esse animal não vai comer nada. Ah, mas eu coloquei o cavalo no pasto e ele estava lá comendo. Aqui, como a gente pode ver nessa imagem da esquerda, o cavalo ele está comendo apenas as sementes da braquiária decubens. Ele não come a folha. Então, os cavalos eles não consomem a braquiária decubens, Raramente eles vão consumir as sementes e às vezes, se tiver consorciada com outro capim, eles vão estar comendo outro capim e você vai estar achando que eles vão estar comendo a decumbens, mas não é isso não. Um exemplo disso que eu acabei de falar para vocês é esse vídeo do canal Vida de Cavalo, no qual esse cavalo branco, ele apenas consome as sementes da braquiária. Dá pra ver que em vez de fazer a obtenção do capim, ele apenas pega, a parte de cima, as sementes, mostrando que os cavalos eles não consomem a braquiária decumbens, comendo apenas as suas sementes. Outro ponto é a fotossensibilização, que se dá por conta de um fungo que é encontrado na macega da braquiária decumbens, E quando esse fungo é consumido, eles causam esses problemas de fotossensibilização hepatógena, Que a gente pode ver nesse ovino, a orelha e o olho queimado, ou nesse novilha, que está com a pele bem queimada, e aí forma essas crostas, o animal
quando fica no sol começa a se queimar. Se vocês quiserem um vídeo mais a fundo sobre a fotossensibilização e patógena, é só deixar aqui nos comentários que eu faço pra vocês, né? Que tem bastante coisa pra falar sobre essa doença, né? Aqui eu vou passar mais por cima, né? Por isso, é um ponto negativo, né, do consumo da Braquiária decumbens, né? Que se estima que se pode atingir até 5% do rebanho, né, que tá no pasto de decumbens, né? E isso acontece principalmente em animais mais novos, né? E animais de coloração branca, né? Coloração clara. Agora a gente vai falar de outra, né? Que é a Urocloomidicula, né? Ou a Braquiária umidicula. E alguns pontos positivos dela, né? A gente pode começar falando que ela era bastante plantada nas regiões amazônicas, porque elas são adaptadas a solos pobres e úmidos, né? Diferente da grande maioria das outras braquiárias, a umidícula ela é mais resistente à umidade no solo. Além disso, ela possui estolões mais finos e fortes, né? Também apresentam dentículas nas margens de suas folhas. Diferente da Braquiária decumbens, ela é tolerante à cigarrinha da pastagem, então ela não sofre tanto com esse inseto. E ela é a principal fonte de forrageira para equinos de trabalho, né? Então, uma propriedade que tem cria gado e precisa do cavalo para lida, eles utilizam a umidícula para a alimentação desses animais. Bom, agora vamos aos pontos negativos da utilização da umidícula, né? Quando ela é utilizada como única fonte forrageira, né, tanto para bovinos, equinos e ovinos jovens, ela traz alguns problemas de saúde para esses animais, né? Que apresentam um desenvolvimento retardado, um baixo rendimento de trabalho, né? Porque eles ficam cansados, indispostos e podem chegar à morte pelo consumo exclusivo da braquiária umidícula. E isso se dá por conta do alto nível de oxalatos e o baixo nível de cálcio nessa forrageira. E como eu disse para vocês, né, a braquiária umidícula ela possui altos níveis de oxalato e baixos níveis de cálcio, por isso é a principal causa de distúrbios ósseos em equinos. Isso se acontece, né, por conta da que é o chamado de cara inchada, onde a falta de cálcio faz a paratireoide liberar paratormônio no sangue, que esse paratormônio vai recrutar o cálcio dos ossos para o sangue e fazer com que se forme na face do animal um tecido cicatricial fibroso, né? Por isso aqui a gente vê na foto todo esse inchaço na face do cavalo, né? E um método para contornar esse problema, né, da braquiária umidícula é a suplementação mineral feita corretamente para esses animais que são criados nesse pasto ou intercalar esses pastos, né, garantindo que o animal possa comer tanto a umidícula quanto outra fonte forrageira, né, ou fazer a transcrição de entre 30 e 40 dias de animal para outra pastagem, né? Esse é o método de garantir, né, esses problemas da umidícula. Agora a gente passa para a Orocoa brisanta, né, que é conhecida como marandu ou braquiarão, sendo a principal forrageira plantada no Brasil, né? Ela tem origem dos solos vulcânicos da África e são mais exigentes que as outras braquiárias, né, exigindo um solo de média a alta fertilidade. Elas também são tolerantes às formigas cortadeiras, né, as saúvas, e diferente das outras braquiárias, ela é mais tolerante, né, às cigarrinhas da pastagem. Elas moderam moderadamente, elas aceitam as secas e os solos úmidos, né? Então elas precisam de um solo mais equilibrado, não pode ser tão seco e nem tão úmido. Elas apresentam um alto valor nutritivo, além de uma excelente produtividade de matéria seca e sementes. Agora vamos aos problemas, né, os pontos negativos do marandu. Diferente das outras braquiárias, né, ela é tolerante à cigarrinha da pastagem, porém ela sofre com a cigarrinha da cana de açúcar, né, que é essa cigarrinha vermelha. E outro problema é a síndrome da morte súbita, que normalmente acontece, né, com a morte de alguns pontos por conta da quantidade de água, né, a água excessiva acaba matando algumas partes, e além de que as plantas ficam mais sensíveis e às vezes elas podem ser atacadas por patógenos, né, e aí elas acabam morrendo. Outra braquiária que a gente tem, né, a Rusesiensis, ela é bem parecida com a decumbens, porém ela é mais alta. Ela tem um odor semelhante ao capim-gordura, né, por isso ela é bem palatável para os animais. Ela não é tolerante a geadas e nem a fogo frequente, e ela é bastante utilizada na integração lavoura-pecuária, né, principalmente com milho.
Porque elas não formam touceiras muito grandes, né? E elas se dispersam bem por sementes, então elas formam uma boa cobertura de solo, né? Ou tem uma boa quantidade de pasto para quando for colocar os animais. E outro ponto é que elas são sensíveis ao herbicida à base de glifosato, né? Então, se você precisar matar toda a braquiária para fazer a cobertura vegetal para depois fazer um plantio direto, ela é uma planta mais sensível, então ela é mais fácil de você controlar. E, igual às outras, grande maioria das braquiárias, ela também é sensível à cigarrinha da pastagem. Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente falou de algumas cultivares, né, da braquiária ou da Eurocloa. E vale destacar que ainda existem muitas outras, e nesse vídeo eu vim apenas dar alguns exemplos, né, das principais e das mais famosas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo, deixem um feedback aqui embaixo para mim fazendo favor. E também se inscrevam no canal e deixem aquele joinha para sempre dar aquela moral pra gente. Então, pessoal, muito obrigado de novo e até a próxima.